Olá, Santista! Estamos iniciando o programa É Santos Futebol Clube. E todo o programa a gente começa com o nosso amigo aqui ao lado, que sempre participa do programa na rede social. Então, Roberto, queria que você já passasse para a gente de pronto, antes da gente apresentar a pessoa que vai nos dar uma entrevista hoje, os dados que nós temos aí do alcance do programa nas redes sociais. Muito bem, meu amigo. Bom, agradeço a presença de todos aqui nos ouvintes. É surpreendente, realmente nós nos surpreendemos dia a dia com o nosso canal no YouTube. Nós já estamos atingindo vários países, já ultrapassamos a marca de 23 mil visualizações, de hora em hora, comentários, várias pessoas. E eu gostaria de fazer um convite a todos para acessarem o nosso canal no YouTube, que está aqui embaixo, no @esantosfc1. Curtam as nossas entrevistas, curtam as nossas playlists, nossos shorts, acessem, curtam, se inscrevam, porque quanto mais inscrições, mais visualizações nós temos, mais o YouTube ele impulsiona o nosso canal para mais pessoas conhecerem esse verdadeiro legado que nós estamos deixando para as gerações atuais e as futuras gerações. Sem dúvida, Roberto. Acho que o princípio básico e o objetivo central desse programa é trazer um legado para as novas gerações, trazer todos os ídolos do Santos, os ídolos eternos que paulatinamente vêm participando do programa, outros jogadores que já não jogam mais no Santos, mas estão aí à disposição na cidade de Santos, em outras localidades, para contribuir com essa história de mais de 112 anos do Santos Futebol Clube. Então, esse legado, esse conhecimento, essa cultura santista, né, a história, enfim, dados pitorescos a respeito do clube, todas as informações, os profissionais que se dedicam a essa instituição chamada Santos Futebol Clube, é tudo isso que nós estamos trazendo sempre no programa. Todos os sábados, às 15h30 e às terças-feiras, às 21 horas, você pode acompanhar pela reprise, nas terças-feiras, o programa original de sábado. Então, e através da rede social, como o próprio Roberto colocou, nós também estamos colocando todos os vídeos e também os tributos, os in memoriam para todas aquelas personalidades, aqueles jogadores do passado que contribuíram com essa instituição e que infelizmente não está mais entre nós, mas nós temos lá o histórico de vida de futebol que essas personalidades trouxeram de apoio ao Santos Futebol Clube, a sua história e todo o legado que centenas e centenas de jogadores, dirigentes, profissionais trouxeram ao clube Santos Futebol Clube, conhecido no mundo inteiro, né? O Santos não é patrimônio de Santos, o Santos é patrimônio da humanidade, né? É um clube conhecido no mundo inteiro, já parou 2 guerras, enfim, tem um papel social importantíssimo no país. E hoje nós também temos uma entrevista muito importante a respeito do futebol feminino, que é um futebol que cresce a cada dia em Santos, no estado, no Brasil e no mundo, né? E para falar sobre o futebol feminino, nós trouxemos a Thaís Picarte, que é a coordenadora do futebol feminino do Santos Futebol Clube. Tudo bem, Isa? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Primeiro agradecer o convite de vocês. É sempre bom falar sobre o futebol feminino, né, e falar sobre as sereias, contar um pouco do que são os bastidores e da história dessa equipe multicampeã, e a história do futebol feminino que se escreveu aí paralelamente à história das sereias no nosso país, né? Perfeito, Thaís. Eu, antes de mais nada, tem algumas questões clássicas, algumas perguntas clássicas que a gente faz para os nossos convidados que não podemos deixar de fazer, né? E eu queria saber de você, quando que você se sentiu uma santista, né? Uma torcedora do Santos Futebol Clube? Quando que você
se viu como santista? Olha, eu sempre tive o sonho de encerrar minha carreira no Santos, né? Porque as Sereias sempre tiveram aí uma história muito grande no futebol feminino, como eu disse. Então, quando eu comecei a jogar lá em 97, foi justamente quando a gente teve aquela Paulistana que foi televisada e tal, o time do Santos uma potência já ali, né? E então as Sereias fizeram parte dessa história de construção da minha carreira, né? Em 97? Isso em 97, quando eu comecei de fato como atleta. E aí eu sempre vi esses grandes clubes, grandes atletas passando, esse grande clube, grandes personalidades, uma história muito rica, e sempre joguei em todos os outros clubes paulistas. Então eu fui jogar na Europa, né? Jogava já há muitos anos lá e resolvi aceitar o convite na época, inclusive do Modesto Roma, que era presidente na época. E ele falou, bom, vamos jogar no Santos. Ele foi até a Espanha, estava com alguns compromissos, eu encontrei com ele lá. Falei, poxa, sempre tive o sonho de jogar no Santos e de, quem sabe, encerrar minha carreira, né, no Santos. Sempre tive um carinho gigantesco, assim, não só pela história do clube, mas por tudo que representa, né? E aí eu decidi vir para cá e a partir daquele momento, assim, a gente veste o manto sagrado e eu não sei explicar, mas o Santos ele entra pelas tuas veias, né? E não sai nunca mais. Santos é diferente. É diferente. Então, na verdade, também você começou a jogar futebol em outros clubes, mas dentro do estado de São Paulo ou em outros estados do Brasil? Sim, eu joguei em todos os clubes grandes aqui de São Paulo, né? Eu iniciei no São Paulo. Foi meu primeiro clube, né, meu clube formador. De São Paulo eu joguei em outros clubes menores, que na época tinham muitos clubes de prefeitura, né? A gente tinha poucos clubes, que os clubes davam continuidade, encerravam. Joguei no Corinthians, no Palmeiras, joguei no Juventus também, que sempre teve o futebol feminino muito forte, né? Joguei no São José, que foi uma potência em determinado momento. E joguei no Brasil, fora daqui, eu joguei um campeonato pelo Bangu, no Rio de Janeiro, e joguei em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Quando eu voltei também, uma época, para o Brasil, eu queria usar o futebol para conhecer outras regiões do país. E na época tinha a Copa do Brasil, né? Exatamente. Aí tinha a Copa do Brasil, eu fui jogar a Copa do Brasil lá em Vitória de Santo Antão, e depois voltei para São Paulo e encerrei minha carreira de fato aqui no Santos. Eu vou aproveitar, dentro desse seu currículo de atuação, uma curiosidade. O que você sentiu de diferença quando você jogou nessas localidades, né, fora do estado de São Paulo e dentro do estado de São Paulo? Existe uma diferença qualitativa do futebol feminino fora do estado de São Paulo ou não? É igual? Não, a diferença é gigantesca, né? Não tem comparação. Assim, o futebol no estado de São Paulo, o futebol feminino é o futebol o paulista, né? É a competição mais longínqua aí do futebol feminino, né? E também é o único estadual que nunca foi interrompido, né? Já tem aí há muitos anos. E isso fez com que se mantivessem equipes por todo esse período. Então não é só o estado que tem a maior qualidade, mas também a maior quantidade de atletas. Foi o primeiro estado a ter competições de base para o futebol feminino, né? Chancelado pela federação, né? Tem algumas ligas, campeonatos que aconteceram, mas com a chancela da federação foi o estado de São Paulo. E, enfim, não tem nem comparação, grandes talentos são trabalhados aqui, claro que muitos vêm de diversos estados, não são todas daqui, mas o estado de São Paulo é o celeiro do futebol feminino no país, sem dúvida alguma. A estrutura também é maior, né? A estrutura do futebol exatamente, feminino. O próprio apoio, né, que a Federação Paulista dá. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu trabalhei na federação durante um grande período, fui coordenadora das competições, tive o prazer e a oportunidade de criar novas competições para o futebol feminino. Então o futebol paulista ele está sempre pensando, já está à frente, está sempre pensando no que melhorar. E também tem o investimento das equipes aqui, que é bem diferente do investimento de outros estados. A gente tem agora algumas equipes despontando,
mas os recursos, investimento, competições, número de atletas, de praticantes em São Paulo não tem comparação com outros estados. Eu vejo que você teve um currículo invejável, né? Porque você jogou futebol, então você conhece, né, a grama, sabe como é o sentimento, a relação das pessoas, das atletas dentro do campo e extracampo também, né? Sim. Teve essa questão de ter um avanço em participação em outras localidades do Brasil. E me fala um pouquinho também da sua participação na Europa. O que você sentiu de diferente? A gente está sempre fazendo um contraponto, né? Sim. A gente fez do Brasil, dos estados do Brasil em relação ao estado de São Paulo, e agora em relação à Europa, no futebol feminino, e o estado de São Paulo e o Brasil como um todo. O que você pode falar dessas diferenças? Bom, o primeiro país que eu saí foi a Itália. Quando eu saí para a Itália, né, foi em 2002, a Itália estava muito à frente da gente. Mas aconteceram erros de gestão lá, né, muitos problemas, e o futebol feminino foi uma das categorias que mais sofreu, né? Então o nível caiu muito, enfim, foi muito grande ali a queda do nível e da qualidade das competições e das equipes também. Na né? Itália, né? Na Itália. E aí o meu segundo país já é a Espanha. Eu chego na Espanha, o futebol no Brasil vinha num crescimento, tinha um nível maior naquele momento. Só que a Espanha, a La Liga, quem organizava o futebol masculino, ele pegou o futebol feminino para fazer a gestão, como se tivesse emprestado da Federação Espanhola, né, que lá não é confederação, é federação, e começou a fazer a gestão da competição. Então, a partir daquele momento, ela profissionaliza toda a competição, obriga todas as equipes a terem pré-requisitos ali para poderem disputar essa competição, e ali o futebol feminino dá uma guinada, dá uma virada impressionante. Eles já tinham competições ali regionais, locais, interestaduais e o nacional deles, né? Que é claro que em proporções a gente não consegue comparar o Brasil, que é um continente praticamente, né? A Espanha, que é 5 vezes, pelo menos 5 vezes aí menor. Mas eles fizeram um investimento e uma reestruturação muito grande que fez com que a Espanha chegasse a ser a última campeã mundial. Então nada é por acaso. O futebol espanhol hoje ele está à frente de muitos outros em vários locais do mundo. A Europa tem competições muito interessantes e o investimento vem crescendo enormemente, né? A última grande potência a surgir é a Inglaterra, tem investido muito, mas eles sempre tiveram muita tradição. Portugal também tem investido muito, tem crescido, então o caminho é sem volta, né? A Europa tem a sorte de ter uma estabilidade monetária muito maior que a nossa, então eles conseguem fazer um trabalho mais estável e se prepararem aí realmente, e estão virando uma segunda casa para as brasileiras, porque a gente tem uma migração de brasileiras aí, principalmente para a Espanha, Portugal e Inglaterra muito grande agora, além dos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos já é uma coisa à parte há muito isso tempo. que eu ia te perguntar. Enquanto você falava da Europa, a gente tinha uma visão, eu pelo menos tinha uma visão do futebol feminino americano muito avançado, né? Talvez você tenha uma visão que eu não tenha, com certeza, né? Pela tua experiência, e fazer essa relação dessas diferenças entre o futebol brasileiro, o futebol europeu e o norte-americano, né? O quanto que nós temos que avançar para chegar ao padrão europeu, e o padrão europeu em relação ao padrão norte-americano, qual é a diferença? Qual que está num patamar melhor? Eu acredito assim que o futebol europeu, ele é o futebol, assim como no Brasil, o futebol da paixão, da massa, levado mais com um lado de torcedores. E nos Estados Unidos eu vejo muito mais como áreas técnicas, assim. Por quê? Porque eles investem muito no futebol universitário, no futebol nas escolas. Sim. Os atletas têm bolsas, então ali é muito mais digamos assim, um negócio para a saúde da população. Você diria que é mais orgânico? Ele começando na universidade, ele é mais orgânico? Exatamente, tem alguns níveis, entendeu? Todas as atletas, elas passam por alguns níveis até chegar. E assim, e lá eles começam, tem meninas com 3 anos praticando.
E outra questão é que eles têm esportes muito violentos, muito mais violentos, então o futebol ele é considerado um esporte mais adequado a mulheres nos Estados Unidos, entende? Então o maior número de praticantes nos Estados Unidos é de mulheres para o futebol e não homens. Isso também traz uma diferença muito grande, porque quando você tem um volume muito grande, você tem a massificação do esporte, que é o caso dos Estados Unidos, o futebol feminino nos Estados Unidos é massificado, você tem... Você precisa de políticas sociais e públicas para que se possa praticar aquilo. Exatamente. Então, nos Estados Unidos, eu diria que é muito mais até uma política pública do que a questão das paixões, das massas. Hoje, eles estão construindo uma liga que vai para esse lado realmente dos fãs, essa coisa das massas buscarem ali os jogos por seus clubes, torcerem por clubes e não universidades. Então eles estão transformando a realidade, né? Eles já tiveram algumas ligas ali que inclusive faliram, mas isso nunca deixou com que o futebol feminino caísse, pelo contrário. Eles sempre mantiveram porque mantinham nas escolas, mantinham nas universidades, sempre tiveram essa tradição. Mas hoje os Estados Unidos olha para o futebol feminino também com essa possibilidade de massas, de grandes patrocinadores, e eles têm conseguido encher estádios, eles fazem isso grandemente. Então, o segredo mesmo é esse, é massificação e investimento financeiro para desenvolver o futebol feminino. Acho que esse é o... sem dúvida, assim, o segredo tem milhares de formas, né? Mas sem dúvida alguma a gente precisa. Hoje, os clubes têm dificuldade de conseguir um número grande de atletas no mercado. A gente tem essa dificuldade. Então, o principal hoje no Brasil é investimento na formação, na base. Nós temos uma base pouco desenvolvida e passa muito pelo futebol também nas escolas. Isso o governo ainda tem um papel fundamental para o desenvolvimento do futebol de mulheres no nosso país. Então, com certeza, a chave e o segredo para se iniciar uma grande transformação é você levar esse esporte para dentro das escolas, tornar ele um esporte ali que esteja dentro do caderno, dentro da formação dessas meninas, possibilitar que essas meninas experimentem, né, que elas vivenciem isso como os meninos fazem. E isso no Brasil ainda é muito escasso. A gente tem um pouco aqui nas grandes cidades, né, nos grandes centros, mas isso é pouco. Eu tenho certeza que nós seríamos incomparáveis a outros países se a gente tivesse essa massificação. Já somos, em questão de talento, é incomparável, mas é um caminho. Eu acredito que a diferença dos Estados Unidos da América e do Brasil seja exatamente essa, porque eles sempre investem nas universidades, né, na base da sociedade para que os jogadores de todas as modalidades, né, se desenvolvam. Sim. Tá? E aqui no Brasil não, a gente tem uma cultura diferente, que tem os clubes de futebol, tem os chamados olheiros, né, aqueles que ou montam embaixadas em vários lugares, representantes dos clubes em vários lugares e vão pescar, né, vão procurar jogadores do masculino, feminino em várias áreas. Mas não é uma cultura de base, né? É quase uma pescaria, né? Faz aquelas escolinhas, né? E todo mundo joga, aí verifica, faz ali vê quem joga melhor, quem não joga, aí já encaminha para poder se desenvolver. Lá nos Estados Unidos é diferente. Essa massificação que você falou, se houvesse aqui no Brasil, eu acho que você tem total razão. Não só para o feminino, acho que também seria útil para o masculino, porque ele estaria na base da sociedade, porque nas escolas, e todos nós frequentamos escolas no Brasil, quando você vai fazer educação física na escola, é opcional, ou você pode jogar, não tem nada obrigatório e não tem um incentivo tão grande do Estado para que as crianças possam se desenvolver a partir da escola. Então, acho que você tem total razão em relação a essa questão, que seria realmente um caminho que o Estado brasileiro deveria tomar, porque hoje a gente tem até dificuldade em novos talentos, né? Sim, muito. A gente está vendo que o Brasil hoje não é mais aquela massa de talentos que tinha no passado, né? E graças ao nosso ídolo Pelé, que no Cosmos, né, fomentou o futebol no Cosmos de Nova York, e daí para frente a coisa foi, tanto do masculino e do feminino, começou a se desenvolver mais.
Mas, Thaís, eu vou pedir uma licença para você, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. O Plano Santa Saúde tem uma novidade: o pronto atendimento adulto 24 horas em Santos, em localização privilegiada na Avenida Conselheiro Nébias, 748. O pronto atendimento foi planejado para oferecer uma experiência humanizada e exclusiva com clínica geral, ortopedia, odontologia, além de uma estrutura completa. Nossa equipe altamente qualificada está pronta para te atender cada vez melhor. Plano Santa Saúde, cada vez mais perto, cuidando de você. Estamos voltando com o programa É Santos Futebol Clube e hoje entrevistando a Thaís Picarte, coordenadora do futebol feminino do Santos Futebol Clube. Roberto, você está acompanhando a entrevista e gostaria de fazer uma pergunta para a nossa convidada? Sim, com certeza. Eu agradeço a sua presença, sim. Eu acompanho o seu trabalho durante um tempo, inclusive eu tive um contato quando você foi coordenadora técnica da Ladies Cup, que foi lá no passado e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você estava comentando sobre toda a técnica, sobre todos os países, o poder econômico, tudo e tal. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as futuras jogadoras, futuras craques no futebol, do lado assim emocional. Como que você, que mensagem você daria a elas para que se mantivesse assim um equilíbrio mental diante de um esporte que de uma forma ou de outra ele está exposto, ele coloca a pessoa numa exposição diante da mídia, diante de torcedores, de exigências, de elogios, de críticas, tudo. O que você diria para essas atletas atuais e as futuras atletas para manterem o seu lado emocional assim equilibrado e focar quando entrar em campo o jogo e a vitória? Bom, hoje a gente tem inúmeras técnicas, né? Hoje nós temos profissionais totalmente voltados para o treinamento mental, né? Hoje isso é uma das habilidades treináveis, né? Então, ficar nervosa, todas nós ficamos, né? Eu joguei uma Copa do Mundo, joguei inúmeros campeonatos com a seleção brasileira e com qualquer clube. E toda vez que você vai entrar no campo, você sente um frio na barriga, um nervosismo, isso é natural, né? Quem não sente isso é porque já não está fazendo o que deveria. Então eu acredito que existem técnicas prévias ao jogo de visualização, de movimentos, existem formas de você fazer exercícios de respiração. Mas eu acho que ao longo da sua carreira, uma das coisas que ajuda muito os atletas que passam muito tempo ali fechados, só treinando, se preparando, são os estudos. É muito importante você manter a sua mente ocupada com outras coisas que não estejam ligadas diretamente ao futebol. Porque isso faz com que o teu mundo se abra de uma forma diferente e você comece a ver as coisas de uma forma diferente. Quando você está muito fechado em uma coisa só, aquilo se torna, às vezes um problema muito pequeno se torna gigantesco. Quando você tem outras distrações, tua mente trabalha, você estuda, você se prepara de uma forma diferente, isso faz você se preparar de uma forma diferente e ver as coisas por outros ângulos. Então, por incrível que pareça, os estudos são importantíssimos para a preparação da vida de um atleta e também ajudam muito na questão emocional. Muito bom. Thaís, eu queria te perguntar, como é que foi essa transição sua do campo para coordenadora do futebol feminino do Santos, né? Você foi goleira também, né? Eu li alguma coisa que você trabalhou muito como goleira. E Sim. Outras áreas também? Não, quando eu comecei eu me aventurava em outras posições, mas eu sempre fui muito alta e nunca tive muito medo. Então a primeira vez que eu entrei no gol
eu já fui bem e aí sempre pediram para eu pegar no gol, e eu acabei ficando e virou minha paixão. Então, durante minha carreira profissional, eu sempre joguei no gol. E aí você saiu do campo e foi para atividade de coordenação. Exato. Eu comecei, na verdade, a me preparar, né? Porque ao longo da carreira, assim, a gente passa por diversas situações que nem sempre são agradáveis. Sim. E ali eu fui entendendo a importância de ter bons gestores, né? Porque por mais que você tenha um bom treinador, uma boa treinadora, pessoas que estão ali no campo, se você não tiver uma gestão adequada, nada daquilo acontece como deve, a gente tem muitas dificuldades. Então eu vi muitas mulheres migrarem para a área da preparação física, muitas serem treinadoras, e eu até tinha perfil para isso. Mas eu comecei a entender que nós precisávamos de mais mulheres ex-atletas do lado externo do campo, para pensar o futebol feminino, para pensar... Na parte mais de gestão. Exatamente. Então, quando meu último ano de Santos ali, começou a surgir um convite para coordenar a base, que a base ficava em São Paulo. Eu demorei um pouco para aceitar, estava um pouco na dúvida, ainda quando a gente vai fazer a transição da carreira para o atleta, é um momento difícil, você fica ainda na dúvida, mas me preparei muito, fiz muitos cursos, estudei, enfim, para esse momento, e aí acabei aceitando, deu super certo, nós fomos, enfim, até hoje o título que a base feminina tem, né, no Sub-17, foi durante a minha gestão ali na base, então eu tenho muito orgulho, né, de ter conseguido isso no futebol de base. Depois saí, migrei, fiz minha própria empresa em São José dos Campos, e depois fui para a federação como gestora também, e aí de grandes competições, né, pensando o futebol no estado já de uma forma mais ampla, e sempre guardei esse carinho do Santos muito grande, né? Então, quando veio o convite dessa nova gestão, do Marcelo Teixeira, eu não tive dúvidas, né? Que era um momento que as sereias precisavam do meu trabalho, e não tive dúvida que me entregaria de corpo e alma para que a gente pudesse reestruturar e colocar as sereias de fato onde elas têm que estar. E aí deu certo. É um ano importantíssimo. E a gente tem trabalhado, tem dado certo, a gente tem transformado e colocado novamente as sereias nos trilhos e aonde elas têm que estar, que é no topo aí do cenário. Então, Thaís, sabe que nós somos escravos do tempo, né? Eu já gostaria de deixar consignado aqui um convite para que você voltasse aqui ao nosso programa, porque com a experiência que você adquiriu ao longo do tempo como jogadora, como gestora, toda a tua experiência, a gente não consegue obter em 20 minutos, 30 minutos de programa, né? Então, eu gostaria já de convidar você para vir novamente ao programa, numa outra oportunidade, para você continuar contribuindo e trazendo um legado para as novas gerações de meninas que vão acompanhar também todo o potencial, todas as informações que você tem para passar para elas. Claro, imagina, vai ser um prazer. Como eu disse, falar de futebol feminino é sempre uma honra. Então, obrigado, Thaís, obrigado, Roberto, obrigado a você que acompanhou esse programa. Um grande abraço e acompanhe a gente nas redes sociais. Até breve.